Nome de confiança do presidente Lula e um aliado de longa data, o ministro Paulo Pimenta vai deixar a Secretaria de Comunicação do governo para poder assumir o ministério que o governo federal está criando para poder cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul. Muita gente está dizendo que, na verdade, isso é uma saída honrosa para o Paulo Pimenta, que ele não deve voltar para a Secretaria de Comunicação e que os planos seriam no futuro político do agora ministro, né, provavelmente aí, do Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu vou trazer para vocês a minha análise aqui e os erros que, infelizmente, pode ter levado aí o Paulo Pimenta a ter deixado a Secretaria de Comunicação sem um retorno, porque em tese o afastamento é temporário, ele vai deixar o cargo temporariamente e que em tese depois ele regressaria. Mas a gente sabe que internamente muitas críticas estavam acontecendo em relação à comunicação do governo e eu inclusive fiz várias críticas aqui, entrei em contato com o ministro várias vezes, ele entrou em contato comigo também, sempre foi muito educado, muito solícito, mas lamentavelmente ele não faz tudo sozinho e infelizmente quem poderia ajudar por muitas vezes tapou o sol com a peneira. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que fica aqui no alto do vídeo agora. E você pode colaborar com quanto quiser, se quiser e se puder, a qualquer momento. Como esse Pix aqui fica no alto o tempo inteiro do vídeo, você pode pausar aqui a qualquer momento e fazer uma colaboração simbólica de R$1, R$2, R$10, R$50, R$100, R$1.000, quanto vocês quiserem para que esse trabalho continue existindo de forma independente. O momento que eu imaginava que iria acontecer, acabou acontecendo. O ministro Paulo Pimenta está deixando a Secretaria de Comunicação para assumir o ministério que o governo federal está criando para poder cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu tô vendo muita gente falando que na verdade isso não seria retirar o Pimenta, que na verdade o Pimenta é alguém de lá do Rio Grande do Sul e que por conta disso o Lula está levando ele para lá porque confia nele, não que estivesse questionando o trabalho dele na Secretaria de Comunicação. E aqui a gente precisa fazer duas separações importantes, tá? A primeira, o trabalho do Pimenta vem sendo questionado há muito tempo, não só internamente, como externamente também. Este que vos fala fez vários vídeos aqui questionando a comunicação do governo, que não melhorou, inclusive. A prova disso é que mesmo a situação do povo melhorando, isso não se reflete em pesquisas, porque a maneira, né, as formas utilizadas ali para poder trazer dados e números para as pessoas não tem funcionado da maneira correta, tanto que nesta própria situação do Rio Grande do Sul, o governo federal fez o quê? Criou um site para poder dizer o que é que o governo fez pelo Rio Grande do Sul. Quando, na verdade, além de se criar uma comunicação institucional, ou seja, se criar o site, também deveria se utilizar as redes sociais do presidente da República, dos ministros envolvidos nesse caso do Rio Grande do Sul, para mostrar tudo que foi feito e ajudar a engajar ainda mais os feitos que o governo fez, né? Ficou redundante, mas para que fique bem claro, lá no Rio Grande do Sul. Uma sessão de entrevistas em vários portais de notícias da esquerda, de notícias da direita, vários portais, vários canais do YouTube que cobrem notícias da esquerda, que se dizem, né, isentos ali, que são de direita, para que se tivesse a amplificação desses feitos. Eu até cheguei aqui a dizer para vocês que se eu fosse perguntado pelo ministro, né, o que é que eu poderia colaborar, eu sugeri que ele deveria contratar alguém especializado em marketing multinível, ou melhor, marketing digital, perdão, tá? Marketing digital e também especializado ali em copyright e roteiros, além de você ter um filmmaker e um social media especializado em comunicação nas mídias digitais e também tem um meme maker, que é o cara que faz memes ali para poder se publicar nas redes sociais. Eu tive algumas conversas com o ministro Paulo Pimenta, não só eu como outros comunicadores, ele sempre foi solícito e aberto a nos ouvir, mas lamentavelmente não se tinha ali a aplicação daquilo que a gente sugeria, né? Inclusive tinham pessoas dentro da própria secretaria do Ministério do ministro Paulo Pimenta, melhor dizendo, que vieram da internet, mas que não entendia talvez a questão da importância dessas dinâmicas. E teve uma coisa que me incomodou muito, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou poder citar aqui, que em um dos grupos que eu participo aqui, que tem várias pessoas do Brasil, que faz parte de partido político, que não faz parte de partido político, que tem conteúdo na internet, nas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Quando a gente começou a fazer algumas críticas, eu e mais algumas pessoas pontuais a questões envolvendo ali o ministro Paulo Pimenta,
uma dessas pessoas que, inclusive, acabou ocupando o cargo no Ministério, na Secretaria do Ministro Paulo Pimenta, né? Falava, não, isso não ajuda, né? Que se ficar criticando isso aqui não vai ajudar, o ideal é a gente se unir. Eu falei, não, querido ou querida, para não saber se é homem ou mulher, né? A gente tem de criticar, porque o próprio presidente Lula pediu para criticar, porque tá ruim. E se não melhorar, a tendência é que fique pior. E aí o Lauro Jardim publicou um artigo aqui na coluna dele, que eu acho até que ele foi grosseiro no título aqui da matéria, porque eu não acho que o Lula se livrou do Paulo Pimenta, eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que o presidente Lula buscou ali uma saída honrosa pro Pimenta, porque é alguém que ele confia e respeita. E também a gente precisa lembrar que o ministro Paulo Pimenta é deputado federal, se não me falha a memória, há 5 mandatos já. Eu vou confirmar aqui, mas se não me engano, há 5 mandatos. Foi reeleito, inclusive, em 2022. Ele é gaúcho, é de Santa Maria, jornalista, inclusive, também. É ativo no movimento social de luta pela terra, no movimento social agrário ali do Sem Terra, no movimento de luta pela terra. E a tendência é que o nome dele passe a ganhar força para 2026 ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Tanto que é provável que depois que o Rio Grande do Sul passe por todo esse processo, que se tenha o regresso do Paulo Pimenta lá para Brasília mais efetivamente, só que eu não acredito que ele deva voltar para a Secretaria de Comunicação, porque já é um consenso interno que a gestão dele foi ruim. E isso é verdade, ministro. Você sabe do carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você. Eu sei que você tem respeito por mim, pelo meu trabalho também. Mas uma entrada rápida aqui, só para mostrar para vocês. Eu ia mostrar pelo celular, mas eu vou mostrar diretamente aqui pelo computador. Uma entrada rápida aqui, ó, no Instagram, por exemplo, da Secom, a gente vê que as postagens, elas se resumem ali a basicamente... Olha, fiquei iluminado agora. Elas se resumem basicamente ali a publicação de fotografias, tá aqui, ó, Secom. Ela se resume basicamente à publicação de fotografias, ó. Você não tem aqui, por exemplo, uma quantidade grande de rios explicando ponto a ponto, tá? Quando você não tem algo muito atrativo, né, como esse vídeo do presidente Lula aqui, certo? Então, assim, deveria ter, não tem uma identidade visual clara, você olha para aqui, ó, você não consegue ter uma identidade visual do governo, né? Você entra aqui, você não consegue entender qual que é a identidade visual. Não tem uma identidade visual clara, né? Que você olha ali e identifica, né? Que é a Secom, que é o governo. Aí a Secom criou ali a Secom Volante, que é para poder rodar os estados do Brasil e poder ouvir as demandas. Criou o site, criou o WhatsApp, que você pode ter consulta. Mas, infelizmente, as pessoas não estão indo buscar informação, lamentavelmente, ministro. As pessoas recebem as informações no próprio celular, tá? Isso aqui é a página de rios, né? E a página de publicação aqui, você não consegue criar uma identidade, você não tem uma identidade visual. Tá aqui, ó. E tá muito ruim. Eu questionei isso aqui várias vezes, né? Queria agradecer, inclusive, ao Felipe Pena, que me ajudou, inclusive, a amplificar isso algumas vezes, em alguns portais que ele trabalha, em alguns locais que ele trabalha, ele sempre me citou. Não tenho nada contra o ministro Paulo Pimenta, ao contrário, é uma pessoa que eu admiro e respeito muito, mas eu acho que realmente foi um erro dele. O Jean Willis fez uma crítica ácida ao ministro Paulo Pimenta, que eu vou mostrar pra vocês já aqui, mas ele tá certo na crítica dele. A Secom não conseguiu reagir à altura das mentiras da extrema-direita. E não é porque a gente não possa adotar os mesmos métodos. É porque a estratégia foi errada. Mas olha o que diz aqui a matéria publicada na coluna do Lauro Jardim, tá? Lula usa a tragédia gaúcha para se livrar de Paulo Pimenta na Secom. Há meses, Lula havia concluído que Paulo Pimenta era um fracasso como chefe da Secom. A imagem do governo é ruim, a aprovação de Lula é baixa e, mais importante, muito abaixo do que a própria autoavaliação feita pelo próprio Lula. Nada ajuda. Embora reconheça a lealdade de Pimenta e goste pessoalmente dele, Lula já havia decidido rifá-lo. Eu também já sabia disso há um certo tempo, né? Na época eu perguntei ao ministro se isso procedia. Ele disse que não passava de fofoca da mídia, mas eu acredito que isso iria acontecer ainda esse ano, independente do que aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque as pesquisas são claras no sentido de que dados evidentes de que o Brasil melhorou em vários setores, não reflete a opinião pública porque a informação não chega. Por exemplo, muita gente está dizendo que a situação da inflação do Brasil piorou, quando na verdade ela melhorou. Muita gente está dizendo que as coisas ficaram mais caras, quando na verdade ficaram mais baratas. E tudo isso é erro de comunicação. A mensagem tem de sair do emissor e chegar ao receptor de forma bem clara e concisa. E não estava acontecendo. Aproveitou as enchentes do Rio Grande do Sul, inventou um cargo para Pimenta e tirou da Secom. Oficialmente uma saída temporária, enquanto durar a calamidade gaúcha, mas a possibilidade do seu retorno ao cargo é pequena. Inclusive, neste momento, o Laércio Portela, que é o jornalista do Pernambuco, inclusive recebi várias referências positivas dele, eu não conhecia ele, mas recebi aqui várias referências positivas dele.
tá assumindo a Secretaria de Comunicação, tá? Temporariamente. A tendência é que o atual prefeito de Araraquara, né, o Edinho Silva, seja ali o indivíduo que assuma a SECOM. Ele foi ministro da comunicação, da Secretaria de Comunicação no governo da Dilma Rousseff e agora tenderia ali a assumir também a Secretaria de Comunicação no governo do presidente Lula. O Edinho Silva, inclusive, é um nome, ele já presidiu o Partido dos Trabalhadores, mas é um nome apontado ali ainda hoje como sendo um bom nome para poder substituir a Gleisi na presidência do Partido dos Trabalhadores. O Paulo Pimenta tá no 6º mandato, não no 5º, como eu falei, tá? Só pra fazer essa correção aqui pra vocês. E aí, Carlito, o que é que você tem a acrescentar e qual que é o ponto que você traz aqui pra essa discussão? Pra minha discussão nesse ponto em específico aqui, eu tenho a lamentar. Porque assim, primeiro, eu gosto muito do ministro Paulo Pimenta, né? Ele sempre teve respeito com o meu trabalho, antes mesmo de ser ministro, né? Quando ele ainda era só deputado federal, acompanhava meu trabalho e mandava mensagens para mim com frequência, a gente batia muito papo, tanto que até hoje eu mando mensagem pro ministro, ele me responde prontamente, nunca demorou para me responder, nunca se negou a responder nenhum tipo de informação que a gente precisou ter acesso, né? E eu não tô não é que eu tenho informação privilegiada, não. O contato do ministro muita gente tem na mídia e entra em contato ou com ele ou com o assessor dele, que é o Guto, e a gente consegue rapidamente ter as informações através, evidentemente, dos veículos corretos, mas a gente fala, ministro, isso aqui procede? Ele fala, procede ou não procede, a informação está publicada em tal lugar. Ministro, isso aqui procede ou não procede? Eu não posso falar sobre isso agora, mas vai ter uma nota mais tarde explicando sobre isso. Então, tudo isso a gente utiliza ali, né, os caminhos legais para poder ter acesso e, lamentavelmente, tá? Lamentavelmente, o ministro Pimenta caiu. A alegação, né, caiu do cargo de ministro da Secretaria de Comunicação. A alegação, de acordo com o material publicado aqui no Globo, na coluna, no artigo assinado aqui pelo Sérgio Roxo, ele diz o seguinte, que a ideia aqui, né, é que o ministro Paulo Pimenta venha a ser um nome forte ao governo do estado do Rio no ano de 2026. Tá aqui, o deputado federal licenciado em seu 6º mandato, Pimenta é citado como possível candidato do PT a governador gaúcho em 2026. Por causa disso, há uma análise feita dentro do próprio governo de que a sua escolha levará a uma politização dos trabalhos de reconstrução do estado. Questionados sobre o risco, auxiliares de Lula dizem que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também tem politizado a crise provocada pelas chuvas das 2 últimas semanas. Há uma queixa de que, em suas manifestações públicas, o Tucano nunca cita o nome do presidente, mesmo quando o governo federal anuncia a liberação de recursos para o Rio Grande do Sul. Em conversas reservadas, Pimenta afirma que mantém uma boa relação pessoal com Eduardo Leite e descarta que ocorram problemas com o governo. De acordo com auxiliares, Lula decidiu criar um ministério extraordinário por causa da comoção nacional e internacional gerada pela tragédia do Rio Grande do Sul. Mesmo antes de ser escolhido para o cargo, Pimenta já havia feito 3 viagens ao estado depois do início das chuvas. No Planalto, o plano é fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul uma vitrine do governo. O estado tem redutos com grande força do bolsonarismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores gaúchos nas eleições de 2018 e 2022. E aí eu quero lembrar para vocês um ponto importante que muita gente está falando, mas não se pode politizar a tragédia. Tem de politizar nesse caso, porque o que está acontecendo foi justamente problemas relacionados à política. Negacionismo do próprio vice-prefeito de Porto Alegre, do prefeito de Porto Alegre, as derrubadas ali de medidas que impactaram a questão ambiental no estado do Rio Grande do Sul pelo próprio governador Eduardo Leite. Então você não tem de não politizar a política. Se o que está acontecendo é consequência da política, é natural que isso seja politizado, porque a origem é a política, tá? Quanto ao futuro da pasta, eu espero que sejam alterados ali, né, algumas funções importantes para poder dar esse engajamento especificamente na maneira que a comunicação chega ao povo, porque muita gente fala, Carlito, você fala muito de comunicação na internet, mas o governo tem que se comunicar por outras vias. Na verdade, eu falo muito da comunicação da internet, porque pelas outras vias, que a gente chama de vias institucionais e formais, né, que é a grande mídia, mídia impressa, revista, portais, isso já acontece. O que a gente precisa é agora isso ser massificado em outras mídias, mídias digitais alternativas, né? Redes sociais, você ter, por exemplo, divulgação em TVs comunitárias, em rádios comunitárias, em canais de conteúdos no YouTube, você ter essa conexão para se ter cada vez mais o alcance desse material atingindo outras pessoas. Então eu espero que o futuro do ministro seja brilhante, né? Do ministro Paulo Pimenta, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito. Não bato palmas, né, lamentavelmente, para a gestão dele na Secom, porque chegava a melhorar em alguns períodos, aí voltava tudo de novo. Melhorava e voltava de novo. Me lembrou muito, em alguns períodos, o que a equipe do Lula fez com o Lulaverso. Você pensava que a equipe estava começando a melhorar e vinha lá e lançava o Lulaverso, que era um site para você entrar,
cadastrar para entrar em grupos de WhatsApp, clicar para entrar em grupos de WhatsApp, fazer downloads de memes e stickers para publicar nas redes sociais. E aí na época, né, eu até entrei em contato com eles e falei: meus amigos, vocês conseguiram retroagir aí 20 anos na internet, porque vocês criaram um site, coisa que quase ninguém usa mais, para poder disseminar memes e stickers. Por que vocês não fazem isso diretamente nas redes sociais? Cria um canal no Telegram, né? Cria um veículo de compartilhamento no próprio WhatsApp. Né? Foi nessa época, inclusive, que parte da pré-campanha da campanha do presidente, da pré-campanha na época, que foi em março de 2022, entrou em contato comigo e com outros influenciadores pra gente ajudar ali com algumas dicas, né? Até a gente falou sobre o TikTok, que o governo não tinha, o presidente na época não tinha TikTok, a gente falou, se criou o TikTok, né? Não sei se vocês sabem, mas foi sugestão minha e de alguns influenciadores, né? Não foi eu o único que sugeriu, mas alguns influenciadores sugeriram a criação do TikTok, e a gente vê hoje que falta esse engajamento que o Bolsonaro tem no TikTok, no Quai, no Reels, no Shorts, aqui no YouTube, no Facebook. Infelizmente a comunicação não funciona. E eu espero, eu não sei se o Laércio Portela, que vai assumir agora interinamente a SECOM, é o responsável pela comunicação do como é o nome dele, rapaz? O prefeito de Recife, como é o nome dele? Deixa eu lembrar aqui. Prefeito de Recife, o João Campos. Eu não sei se ele é o responsável pelo João Campos, né? Pela comunicação do governo do João Campos. Mas eu acho que o presidente Lula deveria tentar trazer pelo menos parte da equipe ou fazer um workshop com a equipe do João Campos para poder falar de comunicação. Porque a equipe do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin atua muito melhor que a equipe do governo. Então, assim, a gente precisa melhorar a comunicação. Eu torço para que o ministro Paulo Pimenta, quando deixa ali o Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, volte a ocupar alguma secretaria, algum ministério no governo Lula, porque ele é relevante dentro da discussão pública, ele é uma figura importante, tá? Mas, infelizmente, não ia durar mesmo, tá? Não ia durar mesmo. E para quem quiser saber quem é o Edinho Silva, né? Eu vou deixar aqui para vocês no primeiro comentário fixo esse material publicado na CNN Brasil, assinado aqui pelo Vitor Aguiar, que vocês vão saber quem é o Edinho Silva. Tá, ele tem até um projeto interessante lá em Araraquara, né, de um aplicativo lá que concorre com a Uber, com a 99, com outras empresas. E eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham do ministro Paulo Pimenta na SECOM? Vocês acharam que a comunicação estava ruim, estava boa, estava melhorando? Vocês acham que é justo ele deixar a SECOM? E se ele ir para esse cargo, se ele ocupar esse cargo agora, você acha que vai ser temporário, não vai ser temporário? Comenta aqui embaixo, tá? Porque muita gente tá falando: não, Carlito, o presidente Lula não destituiu o Pimenta, não. Ele vai voltar. Não vai, gente. A possibilidade pode escrever o que eu tô te dizendo, é praticamente nula, tá? Porque já tem um tempo que essa discussão sobre o nome do Pimenta internamente já estava sendo criticada, porque a comunicação não melhorava, não melhorava. E quem poderia ajudar, eu conheço pessoas que estavam dentro da SECOM e que ainda estão ainda, né, já que não sei se já saíram, tá? Que poderia ajudar. Algumas não entendiam e não tinham humildade de dizer: eu não posso ocupar esse cargo, porque é gente que tem até perfil em rede social, mas que não entende as dinâmicas das redes. E aí você tem que ser um estudioso disso para entender, meu amigo. Senão não tem jeito. Mas aí, é isso, né? Enfim. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui pelo comentário fixo e eu quero ouvir a sua opinião, tá bom? E no mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.